Nós temos um casal nos visitando aí e nós gostaríamos de dizer que eles são bem-vindos, que Deus abençoe grandemente. E depois do culto, então, os irmãos abraçam esse casal aí, Daniel e Selma. Deus abençoe. E todos os demais, que Deus esteja abençoando a todos. Quando Jesus foi à festa, na verdade ele foi depois que seus irmãos gostariam que ele fosse na festa, mas ele falou para os seus irmãos: podem ir, eu ainda não é meu tempo de ir na festa não, vou esperar mais um pouco. A verdade é que assim que seus irmãos foram, não demorou muito, ele também foi à festa, mas ele foi oculto, escondido. E quando ele chegou na festa, ele viu o alvoroço que estavam naquela turma buscando saber onde estava Jesus. Eu acho interessante, até lembro do meu pastor, que ele pregou uma mensagem há muito tempo, né? Já morreu meu pastor. Ele pregou uma mensagem: onde está ele? A senhora deu uma mensagem. E naquela oportunidade, ele falava exatamente desse barulho que estava na cidade. Todo mundo: onde está ele? Onde estava? E aqueles que já haviam encontrado, ou que já tinham ouvido de Jesus, estava pior a situação, porque uns diziam assim: ele é bom, acaba muito legal ele, né? E outros diziam: nada, ele é um falso. E é essa situação que estava acontecendo, aquele barulho, aquela bagunça, uns dizendo que ele era bom, outros diziam que ele era falso, outros não entendiam absolutamente nada, queriam vê-lo, queriam saber quem era. A cidade estava assim, era festa. Nós podemos trazer tudo isso para cá, para os nossos dias, e começar a observar o que está acontecendo no mundo a respeito de Jesus. Parece que não mudou nada. Ainda existe assim, essa dúvida, essa bagunça de um correndo atrás de uma coisa de Jesus, outro correndo atrás de outra, um querendo saber de algo, outro querendo saber de outra coisa, um dizendo que é bom, outro dizendo que é falso, um dizendo eu acredito, outros dizendo não acredito. Essa discussão teológica, essa discussão de ateus e crente, tudo isso existe ainda hoje. Nosso texto, ele está em João, capítulo 7, os versos de 14 a 18. E eu não gostaria que ninguém falasse de novo, porque nós lemos hoje desde manhã, e nos homens, João, capítulo 7, versículo de 14 a 18. O nosso tema é os ensinos de Cristo. João, capítulo 7, eu vou ler, os irmãos acompanhem. O versículo 14 diz: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estes letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro,
e nele não há injustiça. Queira Deus abençoar a leitura da sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós clamamos ao Senhor pela tua palavra, que o Senhor nos ajude a compreender, nos ajude a explicar, Senhor Deus, pelo teu Espírito, que nós possamos ser iluminados pelo Senhor. Abençoa cada coração, Senhor Deus, e que a tua palavra fale. Não quero, não vim aqui, não quero isso, de mostrar o pastor, de mostrar o que posso falar, mas aquilo que a tua palavra quer dizer aos nossos corações. Abençoa, Deus querido, em nome de Cristo, nós oramos, amém. Os ensinos de Cristo, a mensagem de Cristo era a expressão da autoridade de um ensinador autêntico. Ali estava um ensinador autêntico da palavra de Deus, e esta palavra que no princípio criou o universo. A gente pode ler no Evangelho de João capítulo 1, quando fala que ele é Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Pode ler também lá em Filipenses 1,16, Colossenses 1,16, dizendo que ele é o Criador de todas as coisas. Então Deus, que é Jesus, no princípio criou o universo. Mas não só isso, ele tem poder para estabelecer uma nova vida a todos os que recebem com fé. Então ele tem grande poder para estabelecer uma nova vida, para dar nova vida a todos que creem, a todos os que confessam, a todos os que se arrependem, a todos que recebem com fé na palavra, e a todos que obedecem a esta palavra. E nessa mensagem eu quero destacar 3 lições sobre o ensino de Cristo, usando esse tema, o ensino de Cristo, e quão maravilhoso é esse ensino, quão bom para nós é o ensino de Cristo. Nós estamos aí começando um novo ano, nós fomos agraciados por estarmos aqui, né? A palavra de Deus diz, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Claro, como foi dito de manhã, das tormentas da vida, é claro que a gente, né? O nosso barco está no mar, é lançado para lá, lançado para cá, muitas dificuldades, mas Deus está no comando. Deus é aquele que se levanta e manda o mar aquietar. Então nós precisamos sempre acreditar que quando Ele abrir a sua boca e falar da sua palavra, as coisas acontecem. Então nós precisamos crer, nós precisamos fazer com que essa palavra entre em nosso coração, na nossa mente, de maneira que nós possamos viver isso. Nós não precisamos de outra coisa, não precisamos de nada especial que não seja o agir da palavra de Deus em nossas vidas. E é assim que Deus quer que nós aprendamos da sua palavra e conheçamos a sua palavra. Em primeiro lugar, Cristo, o mestre por excelência. Cristo, o mestre por excelência. Jesus era conhecido como mestre, um mestre realmente por excelência. E era conhecido pelos príncipes, pessoas muito sábias, pessoas envolvidas, cheia de sabedoria, foi que disseram que Cristo era mestre. Nós sabemos que Jesus foi reconhecido por Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 1 e 2, Evangelho de João capítulo 3, versículo 1 e 2, Nicodemos vai ter o seu encontro com Jesus e disse: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, dos príncipes dos judeus. E ele foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, é a primeira vez que chama de Rabi,
ele chama de mestre. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Essa é uma conversa que ele teve com Cristo, e ele chamou, reconhecendo, ele sabia exatamente quem estava ali, era mestre. Aquele fariseu chamou Jesus de Rabi, que significa grande ensinador, mestre dos mestres. Grande mestre que a sua doutrina não era dele. Esse é um grande mestre, mas a sua doutrina não era dele, mas daquele que o enviou. Ele ensinava uma doutrina, mas ele disse: a doutrina não é minha. Não estou falando nada de mim, estou falando daquele que me enviou. Ele estava fazendo a vontade do Pai, ele desejava que isso fosse entendido por todos. Ele queria que tivesse uma linha só de pensamento, de conhecimento, que ele estava ali para fazer a vontade do Pai, para ensinar todo o povo a fazer a vontade do Pai, a botar toda a sua mente, seu coração, naquilo que Deus havia dado como doutrina para eles. Versículo 17 diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, precisamos conhecer a doutrina para saber, para não ficar perdido. Aí, o que é isso que está acontecendo? A doutrina, ela é de Deus. Ela é de Deus. Os ensinamentos é de Deus. Os seus conhecimentos vieram diretamente do Pai, vieram diretamente de Deus. Por isso ninguém jamais transmitiu ensino tão profundo quanto ao de Jesus. E as palavras de Jesus despertavam as consciências adormecidas. Falava da lei, falava da graça, falava da eternidade, falava do céu, falava do inferno, falava de Cristo, ensinava de tudo. Não havia nada, nenhum assunto que ele não pudesse ensinar uma mensagem, não tivesse uma mensagem que ensinasse uma doutrina, um como proceder para aqueles que estavam ouvindo. Em todo tempo Jesus ensinava. Ninguém ficou sem orientação que o mestre deixou sobre a vontade do Pai. Ninguém ficou, nenhum, sem orientação do mestre. O mestre deixou sem orientar sobre a vontade de Deus. Não teve isso, não teve nenhum. Lá em Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 37 até o 40, diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estava aqui, estou precisando de compreender qual é o maior mandamento. Você vai entender. Jesus explicou exatamente. Você precisa compreender, aprender que os mandamentos de Deus, da maneira que a palavra nos ensina. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, é mandamento de Deus. Nós não ficamos sem conhecer isso da boca de Jesus. Então, o que você precisa na tua vida? O que é importante para mim e para você que está aqui?
ou para quem mais ouvir. O que é importante? É importante eu entender que eu tenho que amar o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração. Deus em primeiro lugar, de todo o meu coração. Quando se fala Deus, é Deus, somente Deus. Não é amar Deus mais alguma coisa, é Deus, Ele é suficiente. O nosso Deus é suficiente para receber o nosso amor. Por isso que nós, no nosso culto, nós direcionamos a nossa adoração a esse Deus, que Ele é todo-poderoso. Direcionamos a um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, um Deus que é merecedor dessa adoração, dessa honra, dessa glória, desse louvor, dessa exaltação, dessas orações. Deus, esse Deus, ama esse Deus de todo o seu coração. Você não pode, como diz Jonas Madureira, né? Ele fala de ler o livro, mas eu falo assim, você não pode passar dessa vida para outra, sem entender que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Não pode passar dessa vida. Eu tenho que amar, isso é mandamento, não é uma autoajuda, não é uma orientação qualquer, mas é um mandamento de Deus, amar o Senhor de teu Deus de todo o seu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus ensinava de maneira tão eficaz a sua palavra, que os homens que ouviram Jesus falaram, jamais alguém falou como esse homem. Já imaginou um grupo de pessoas falando, jamais alguém falou como esse homem? Vemos isso quando lemos lá no amor, quando Paulo repete as palavras, entendeu esse amor e leva para 1 Coríntios 13, dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse isso, ainda que eu fizesse aquilo, nada disso teria valor se não tivesse amor. Então amar é o nosso mandamento, é aquilo que eu preciso compreender na minha vida e depositar de maneira certa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os ensinos de Jesus, ele fere, é um ensino de amor, é um ensino de verdade da palavra de Deus, mas ele fere, e é mais cortante, diz Hebreus 4,12, que é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes. O que é espada alguma de 2 gumes? Que ela realmente penetra, e é a única palavra, o único ensino, a única doutrina que penetra até onde? Até a divisão da alma do espírito. Nós nem sabemos onde é isso, nós não entendemos muito sobre isso, mas a palavra de Deus diz, a palavra ela penetra até a divisão da alma do espírito, das juntas e medulas, e ela é ainda apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, os ensinamentos, as doutrinas de Cristo. Por isso é tão importante, por isso ele ensinou coisas profundas. E às vezes nós estamos deixando, passou 2025, passará 2026 e eu estou deixando essas profundidades da palavra de Deus passando. Por essa razão, as nossas decisões devem ser tomadas não por emoção, mas pelo ferimento produzido da palavra de Deus. Olha que interessante. Não é pela palavra, não é aquilo que me fez sair
do âmbito das coisas terrestres aqui não, de repente conduzir às alturas. Não é isso, não é me fazer arrepiar, não é me fazer pular, e nem estou falando nada contra, estou falando que a palavra de Deus, ela é a razão, suficiência da palavra que penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenção do coração, porque ela fere, vai ferindo, ela vai cortando, vai entrando até lá, e se ela fere, então nós queremos e precisamos ser, tomada as nossas decisões, ter o conhecimento também dessa doutrina, não pela emoção, mas pelo ferimento da palavra. Eu fui ferido. Olha, se você sair daqui hoje e falar assim, fui ferido pela palavra de Deus. A palavra de Deus me machucou hoje. Mas que você saia para lá e fala assim, mas uma coisa eu aprendi, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu quero entender isso, porque não é só ouvir, mas o que eu vou praticar nisso, tomar isso como prática de amar a Deus sobre todas as coisas, que aí nós vamos ter que acompanhar o David, né? Nos 10 mandamentos que ele vai ensinar aqui para os homens, e amar ao próximo como a ti mesmo, como Jesus. Daí nós temos que ver tudo que Jesus nos ensinou, então ser ferido pela palavra de Deus. Segundo ponto, Cristo, autoridade de ensino, ensino com autoridade. Jesus ensinava com autoridade. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam a multidão maravilhada da sua doutrina. Jesus ensinava. Quando ele acabava a sua homilia, os seus ensinos, a turma estava maravilhada de ouvir a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas que estavam ali fazendo de qualquer jeito, mas Jesus ensinava com autoridade. É uma outra maneira de ensinar. Autoridade que você vai ser ferido, que pode te machucar, mas quando as pessoas saem todas felizes, porque ouviram aqueles ensinamentos com autoridade. Ensino de Jesus tinha vida e poder. Disse ao filho da viúva de Naim, quando lá em Lucas capítulo 7, no versículo 14, quando estava indo a viúva chorando, porque o seu filho estava sendo levado para ser sepultado. Então Jesus vem ao encontro, e é claro que nós temos, quando chegamos num culto, nós perdemos um irmão esses dias, né? O irmão Toninho faleceu, que foi dessa igreja, e nós estávamos lá, e a gente sente muito. A gente poderia falar bastante palavras, mas nós nunca poderíamos ser tão profundo como Jesus naquele encontro. Ele diz para o jovem, levanta-te, e o jovem levantou com vida. Chegando-se, tocou o esquife e parando-os com os que conduziam
disse ao jovem: eu te mando, levanta-te. E o jovem levantou-se. É maravilhoso saber disso, que nós temos um Jesus que tem autoridade nos seus ensinos, na sua palavra. Ele deixou uma palavra com autoridade. Ele disse a Lázaro, pode falar, mas aquele jovem estava indo ali, de repente ele tinha morrido, mas já estava sendo enterrado, levando para ser sepultado, sei lá, alguém pode ter falhado, não ver se ele realmente estava morto, mas Lázaro não tinha jeito. 4 dias que já estava morto, havia falecido, já há 4 dias. Jesus chega, fala às suas irmãs que estavam desesperadas: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se você crer, você verá a glória de Deus. E ele vai até o túmulo e grita, manda tirar a pedra, fala para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. E Lázaro apareceu vivo. Lázaro apareceu cheio de vida, com a autoridade de Jesus, a autoridade da sua palavra. É esse Jesus que ensina as palavras de Deus, é esse Jesus que ensina a palavra que Ele quer para a sua vida, que você não pode desprezar, que nós não podemos desprezar essa palavra. Esse Jesus tem autoridade, Ele ensina com autoridade, e eu preciso dessa autoridade de Jesus. As palavras de Jesus são cheias de virtudes do Espírito Santo, palavras suficientes, palavra suficiente para nós. É a verdade de Deus, a verdade que santifica. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a verdade que santifica, a verdade que nos purifica, é a verdade da palavra que nos dá vida. É a verdade da palavra. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. A palavra que eu vos digo são palavras, são espírito e vida. Profundas palavras. Terceiro e último ponto. Cristo e os efeitos dos seus ensinos. Cristo e os efeitos dos seus ensinos. Jesus ensinava, explicava: o que eu tenho feito é isso, eu tenho feito a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai está estabelecido até eu chegar no lugar que posso dizer está consumado. Tem um plano, tem um percurso. Jesus vai ensinando para que nós não ficamos desesperados. Quem é Ele? Onde está Ele? Ele é falso, Ele é... Nada disso. Olhe para Jesus, olhe para a sua palavra, olhe para os seus ensinos, olhe para a sua doutrina. Ele vai falar aquilo que Deus mandou falar. Jesus falava com os discípulos no caminho de Emaús. Que interessante, Jesus falando com os discípulos, em Lucas 24, de 13 até 35, faz o relato dos discípulos que saíram, sem saber exatamente o que pensar dali para frente, porque o mestre havia morrido,
foi sepultado, e eles perderam, então, entraram num desespero, parece que perderam toda a esperança, e é isso que os discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, falam, retornando para a sua aldeia, e vão se conversando um com o outro e falando sobre a situação. Mas aqui, Jesus começa a conversar com eles, e notamos aqui nesse papo de Jesus com os 2 discípulos de Emaús, 4 efeitos, que são os efeitos dos seus ensinos, que ele pode fazer lembrar. 4 efeitos. Primeiro, está no versículo 27, que diz: então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Primeiro efeito, Jesus chegar e falar da sua palavra. Jesus começou a pregar a sua palavra, a falar com eles sobre a sua palavra. Então, eles, ao ouvir a sua palavra, o que Jesus discorria, a partir do versículo 27, diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe os que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Jesus não falou: para aí, vamos começar tudo de novo. Não, ele chama os discípulos, eles começam a falar assim: mas olha, o que se aconteceu estava escrito em todas as Escrituras. Está entendendo como nós podemos voltar um pouco em tudo que já foi dito, né, e entender? Está em todas as Escrituras, escrito. Está escrito. Por isso que a palavra diz: não perturbe, não se atemorize. Quando Deus fala para Josué, desde lá do início: Josué, guarda a tua palavra, põe a palavra no teu coração, e assim ele vem falando em todos os profetas, e chega aos seus discípulos, mas o que aconteceu está escrito em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez menção de passar adiante, mas os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando pão, abençoou, e tendo partido, lhe deu. Então abriram-se-lhes os olhos, e o reconheceram. Reconhecer a Jesus. Agora nós estamos entendendo que é Jesus. Versículo 31 diz: então abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ele desapareceu da presença deles. Mas não só esse efeito de ouvir a palavra, abriram os olhos, quando Jesus lhes disse sobre as Escrituras, mas também eles começaram a pensar no que Jesus estava falando no caminho, e um começou a perguntar para o outro, no versículo 32, não ardia o seu coração? Seu coração não ardia quando Jesus falava? Não era diferente? Por que nós não entendemos isso? Verso 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, se arder teu coração, que isso aconteça por ouvir as Escrituras.
se arder o seu coração, que isso possa acontecer realmente, mas porque você ouve as Escrituras, você ouve a palavra da boca de Deus, você ouve a palavra que é suficiente para nós. Ardia os corações quando ele falava. A palavra de Cristo nos alcança, não apenas os ouvidos, mas também o coração. O coração é tocado pela palavra. Lá em Salmo 45, versículo 1, de boas palavras transborda o meu coração. A terceira coisa, terceiro efeito dos seus ensinos, é a visão missionária. Essa é espetacular, né? Eu estava preparando isso aqui, ainda estava lembrando na Sueli com a irmã Luzia. A visão missionária. Quando ouviram a voz do próprio Cristo, o que fizeram? Qual foi a reação deles? Voltaram correndo e sem medo. Daí aquela desconfiança, aquele medo que eles estavam indo, ao ouvir a palavra, aquilo que estava escrito nas Escrituras, eles voltam então completamente diferentes, sem medo, agora com toda a esperança, com toda a convicção, fazendo missões. Que é isso? Falando do Cristo que ressuscitou. 33 a 35 diz: e na mesma hora levantou-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu. O Senhor ressuscitou, nós estivemos com Ele. O Senhor ressuscitou. Fazer missões, falar que o Cristo está vivo. E essa notícia está na palavra de Deus, está nas Escrituras, e essa notícia nos dá esperança, essa notícia nos faz confiar plenamente na nossa convicção de salvação, na minha necessidade de buscar a Deus mais e mais para saber a sua perfeita vontade, crescer na estatura completa de Cristo. O Senhor ressuscitou. E em quarto lugar, abriu-lhes o entendimento. Abriu-lhes o entendimento, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Jesus foi falando, eles foram tomando decisões ali, fazendo todo o retorno para anunciar que Jesus estava vivo, e aí compreende as Escrituras. Dá para a gente compreender isso na vida de todos os discípulos. Chegou um momento em que abriu o entendimento daqueles discípulos, que aquela covardia, tudo aquilo que eles tinham medo, a partir do momento que abriu o entendimento, eles compreenderam tudo que estava escrito na palavra de Deus, então começaram a falar livremente, com toda a ousadia, a palavra de Deus, toda a intrepidez, falavam a palavra de Deus. Então ouviram os ensinos de Jesus e compreenderam as Escrituras. Irmãos, o que Jesus está dizendo no livro de João capítulo 7, é justamente o que Deus mandou ele falar e obedecer, que eram as Escrituras, e ele fazia. O que Deus tem falado para nós? As Escrituras, nos envolver com as Escrituras, aprender as Escrituras. As Escrituras que Jesus ensinava, são os ensinos, são as doutrinas que ele recebeu de Deus para nós.
Nós temos isso na nossa mão. E o que vamos fazer com isso? O que nós temos que fazer com isso? O que você está buscando? O que você veio buscar hoje aqui? Você veio ouvir as Escrituras? Você veio ouvir o que Jesus tem a dizer para você, para o seu coração? Você veio ouvir? Se você ouviu, qual é a decisão? Quando Jesus fala de perdão, você tem algum motivo para perdoar? Então você pode sair correndo de retorno para dizer: eu tenho que perdoar, eu não posso mais continuar sem perdoar alguém que só você sabe. E não pode fazer isso no outro dia, tem que se fazer como os discípulos de Emaús: vamos voltar, nós ouvimos a palavra, foram abertos os nossos olhos, a palavra ardia o nosso coração e nós tivemos entendimento dessa palavra, nós compreendemos essa palavra. Então eu tenho que tomar decisões, tenho que tomar a decisão que pode mudar toda a minha vida. Então pense no perdão, pense na vida eterna, pense na reconciliação com Deus. Você já pensou na sua reconciliação com Deus? Uma verdadeira, você tem ouvido de Cristo, mas quando que você vai tomar uma decisão verdadeira, ouvindo a palavra de Deus, uma decisão de reconciliar com Deus? Quando? É claro que eu não sei se tem gente aqui que precisa reconciliar com Deus. Eu estou pregando. Estou falando aquilo que eu sinto que devo falar pelas Escrituras. Nós estamos estudando as Escrituras e estudando a vida de pessoas que, ao ouvir a palavra de Deus, mudaram completamente o seu jeito de ser, a sua maneira, a sua atitude, sua vida. Correram. Quando que você vai reconciliar com Deus? Quando que você vai receber Jesus como Senhor da sua vida? Vou entregar minha vida a Jesus, eu não quero mais saber de cuidar da minha vida. Qual que foi o versículo que nós lemos? Eric, por favor, põe aí de novo o nosso versículo, mas o versículo que o Kleber fez ler 2 vezes aqui, a turma já decoraram, mas eu ainda não. Vamos ler de novo? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que decisão! Eu vivi uma vida, mas eu não vivo mais essa vida, agora eu estou vivendo a vida, porque o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, me deu uma nova vida. Quando que você vai tomar posse dessa nova vida? Jesus, a última mensagem, acho que é a última mensagem que eu preguei aqui, sobre o novo nascimento, Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Não é ouvir, mas sim nascer de novo. É necessário. Quando que você vai tomar consciência da reconciliação, de buscar Deus na sua vida, no seu coração, entregar sua vida a Jesus, de falar como o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, eu já não vivo mais, porque a minha vida vivida por mim só deu errado. Ou vida que dá errado é quando eu estou tomando conta, quando eu sou o dirigente da minha vida, mas o momento em que eu larguei tudo isso, entreguei a Cristo, eu vivo agora na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que diferença, irmãos! Às vezes a gente fica esperando uma coisa que está escrito desde o começo da Bíblia.
que é que você está esperando? O que você está esperando? Pastor Tiago.